infinito, além de abrir as nossas orelhas, também abre o nosso coração, porque o Evangelho, ele deseja penetrar no nosso coração. Nos nossos ouvidos espirituais, ele já está fazendo uma baila conosco, e muitas das vezes nós analisamos que o Evangelho está nos circundando há 2000 anos. Lembrando, nós já somos tutelados desse Espírito Cristo, que conhecemos como nome de Jesus, há pelo menos 4,6 bilhões de anos. Quando Jesus recebe da mão do Pai de amor infinito a possibilidade de formar esse planeta lindo e maravilhoso que às vezes não cuidamos tanto quanto devíamos cuidar. E nós somos tutelados de Jesus de transcendentes eras. Não quero chamar aqui ninguém de velho, não. Velho aqui só eu de carro, né? Não mais ninguém. Tudo novo. Mas nós somos espíritos milenares. Temos que perder essa percepção de que a nossa vida se conta a partir, no meu caso, do dia do 11 de fevereiro de 1959. Não. Essa data mostra a chegada à Terra da minha personalidade na condição de Evaldo. Hoje, em particular, nós temos uma data muito importante para lembrar, que é aniversário de quem? Não. Kardec nasceu no dia 18 de abril de 1857, quando ele publicou o Livro dos Espíritos lá em Paris, e ele adotou o pseudônimo de Allan Kardec. Hoje nós comemoramos o nascimento de Denis Hippolyte Leon de Maio, o professor pedagogo francês de renome internacional à época. Tanto que se você chegar lá hoje, quem tiver a oportunidade de ir à França, particularmente em Paris, e você chegar em qualquer livraria lá e perguntar por uma obra de Allan Kardec, é um ilustre desconhecido. Nem no Père Lachaise, onde foi transposto os restos mortais dele, a administração do cemitério tem dificuldade de encontrar um túmulo que foi erigido em lembrança do codificador. Mas se você chegar numa livraria e pedir um livro do professor Ripaio, tu encontra ainda com muita facilidade as obras pedagógicas dele. E nós lembramos dessa data de 3 de outubro como um marco da chegada daquele que iria trazer o Consolador prometido por Jesus, que está lá no Evangelho de João, lá no capítulo 26, quando Jesus fala: os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. É por isso que ainda temos dificuldade de compreender as palavras de Jesus na condição de discípulo, daquele que aprendeu a lição. E ele fala: e se me amais, se nós amarmos Jesus, ele rogará a Deus e o Pai enviará um outro Consolador. Porque Jesus é o Consolador do amor, aquele que veio nos ensinar que Deus é amor na sua totalidade, não na sua superficialidade. E o outro Consolador, que é o Espírito de verdade, é aquele Consolador que viria restaurar os ensinamentos do Mestre e tornar mais compreensível determinadas orientações do Senhor Jesus. O tema da noite de hoje, que está no livro Espírito da Verdade, no item 40, que faz alusão, porque o senhor Emmanuel, ele organizou obras visando dar uma melhor compreensão do Pentateuco kardeciano, porque ainda temos dificuldade de um entendimento mais avantajado do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, Céu e Inferno, o Livro dos Médiuns. Ainda encontramos dificuldade de um entendimento mais profundo. Então, o Sr. Emmanuel, entendendo que nós temos essa dificuldade, ele organizou o livro Espírito da Verdade, que trata de pontos do Evangelho segundo o Espiritismo. Seria o livro que nós deveríamos ter como livro de cabeceira. Não é livro só para o estudo do Evangelho no lar, não.
é o livro de cabeceira. Todas as vezes que nós estivermos com alguma insatisfação, algum incômodo ou alguma vontade de aprender a orientação da doutrina dos Espíritos, deveríamos buscar no Evangelho segundo o Espiritismo, que ali ele traz a essência da moral do Cristo. Ele fala isso na introdução do livro, que ele não ia se ater nos outros 4 aspectos da vida de Jesus à Terra, como a questão dos ensinamentos que ele trouxe, que contrariava a lei mosaica, que contrariava os interesses das autoridades da época. Kardec ia se ater à moral do Cristo. Todos nós podemos criar algum livro de entendimento acerca se Jesus nasceu em Belém, em Betânia, em Nazaré. Poderíamos criar vários aspectos, embora Belém seja a maior possibilidade que Jesus tenha nascido, porque Belém em hebraico quer dizer a casa do pão. E ele diz que ele traz o pão da alma, que é o Evangelho de Jesus, que ele aprendeu do Pai. Então Belém está mais próximo, mas Kardec não ia se importar com esse nível de preocupação. Ele queria tratar da questão moral, porque nós podemos fazer várias contestações e são feitas. Porque Jesus não era só o único filho de Maria. Não é importante. Agora, quando ele fala, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, aí é a nossa crença. Porque o parâmetro não é o meu entendimento de amor, mas o amor que Jesus nos ama. É aquele amor. Eu gostaria de lembrar uma frase que tem no livro Ave Cristo, que trata do cristianismo nascente, lá no século II, em Roma, e tem os personagens Blandina e o seu pai Tassiano. Blandina é fácil de lembrarmos que é a nossa querida Meimei, que na última existência reencarnou lá em Belo Horizonte, tendo desencarnado, e a lembrança do seu desencarne agora em 1º de outubro de 1946. Ela desencarnou no auge dos seus 23 anos, de um problema pulmonar muito grave, e ela está nesse livro, Ave Cristo, na figura de Blandina, uma jovem adolescente de 13 anos, mas que já demonstrava um amor pela doutrina do Cristo. Não é amar Jesus. Amar Jesus ainda é muito suposição para nós. Nós temos que nos preocupar de amar a sua doutrina, a sua exemplificação do Evangelho que ele nos trouxe. Tão importante que ele fala para os discípulos. Eu já não os chamo de servos, mas de amigos e irmãos, porque tudo que eu vi do meu Pai, eu ensinei a vocês. Isso simboliza o amor de Jesus por nós. E Blandina, nesse livro, ela, conversando com o pai Tassiano, que ela já estava no processo de desencarne, que reencarnou com uma dificuldade orgânica, mas dizendo para o pai que Jesus é amor, Jesus é a alegria daquele que trabalha em prol do próximo. E Tassiano, ainda reticente à figura do mestre, por quê? Porque o seu pai, o personagem Quinto Varro, nesse livro, desencarnou pela violência de Roma, mas por amor a Jesus. Depois veio a figura da sua mãe, que ao tomar conhecimento das lições do Evangelho, também desencarna, cantando louvores a Jesus. A sua esposa, cometendo diversos desatinos na sua jornada, quando reconhece a importância do Evangelho, ela não suporta essa verdade e dá fim à própria existência. E agora a filha amada também, amando a Jesus, se despedia da terra. E Tassiano não conseguia compreender esse amor a Jesus, que fora crucificado um século e meio atrás. Como é que podia despertar tanto amor assim nas pessoas? E Blandina diz uma frase que eu gosto de repetir porque ela me impactou muito quando eu tomei conhecimento. Blandina fala para o pai: Jesus é o amor que espera sempre. Essa proposta de Blandina demonstra que nós temos que caminhar, mesmo que lentamente, mas permanentemente para frente. Se alguém aqui presente
desencarnados já têm essa noção, mas os desencarnados às vezes não. Se acha que vai sair daqui espírito puro, está enganado, não vai não. A distância para essa pureza que buscamos, ela não está na palavra, ela está nos atos, sabe? Nos atos. Aonde você escuta uma ofensa e pede a Jesus pelo ofensor. Ainda não consigo, mas é a proposta do Evangelho. É a proposta do Evangelho. Ainda eu embolo a língua para não responder na mesma veemência com que eu for atacado. Mas eu já tenho a consciência que eu tenho que lutar contra isso. Afinal de contas, Kardec nos orienta, ou na diálogo da noite de hoje, que o verdadeiro espírita é aquele que promove a sua transformação moral. Porque aquele que já fez a transformação moral não está mais encarnado, já está nas esferas superiores. Então, promover a transformação moral é a luta diária contra as nossas tendências inferiores. E Kardec completa. Promove a sua transformação moral e pelo esforço que emprega em domar as mais inclinações. Para nós, que estudamos a doutrina dos Espíritos, não cabe mais a síndrome da Gabriela. Nasci assim, cresci assim, vou desencarnar assim, vou voltar para um grau assim, e agora ficar aquele ciclo vicioso, desencarna, reencarna, desencarna, reencarna, e nós temos, e a proposta do Evangelho do Espiritismo, é nos libertarmos do círculo vicioso da reencarnação. Porque ela só acontece, o processo reencarnatório só acontece porque nós somos espíritos faltosos à luz de amor, de caridade do Evangelho. A proposta do Mestre, como Paulo de Tarso fala para a gente na carta aos Romanos, é termos cartas vivas do Evangelho. O que quer dizer isso? É as tuas ações fazer com que o outro também dá para sair de Jesus na Terra. É uma proposta bem audaciosa para espíritos num plano de prova e expiação. Eu gosto de lembrar que Kardec fala para a gente, no capítulo 4, ninguém pode mais dizer, o Sr. Agostinho fala do plano primitivo. Lembra aquele plano que a gente se escondia na caverna, saía correndo atrás do mastodonte com uma pedra, achando que uma pedrada vai matar um bicho de 18 toneladas, mas era a única forma que tinha de buscar a sobrevivência. Então é um plano primitivo. O segundo estágio é o plano de prova e expiação. Então, aqui ainda não temos a possibilidade de uma santidade efetiva e não santidade de aparência. A Vera nos lembrou que nós estamos caminhando dentro de um processo permanente de progresso moral, de evolução moral. E nesse processo não há como nos afastarmos da nossa responsabilidade de modificar as nossas condutas. Certa vez perguntaram no benfeitor espiritual qual o objetivo da casa espírita. E muitas vezes a gente se pergunta, né? Por que funda-se uma casa espírita, frequentamos uma casa espírita, nos associamos nas tarefas da casa espírita? E o benfeitor respondeu, que me surpreendeu, porque eu não tinha essa visão. Ele diz que a finalidade da casa espírita é nos disciplinar no trabalho do bem. Porque quando nós traçamos alguns objetivos na nossa vida, nós muitas das vezes desvirtuamos o caminho em função, em busca de facilidade. Na casa espírita não dá para fazer isso. Sabe? Não dá para querer fazer com que a casa espírita se amolde à minha vontade. Porque a casa espírita, ela me propõe que eu me amolde aquilo que aqui é estabelecido, porque é trazido à luz do Evangelho. A hora que um dirigente espírita, pela nossa vigilância, nós falamos, eu quero assim, se distanciou do Evangelho de Jesus. Porque o Mestre nunca impôs nada. A proposta do Mestre é de convite. Se quiserem vir após mim, negue a ti mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Negar a nós mesmos é saber que nós não temos o direito de fazer com o outro aquilo que não gostaríamos para a gente. O Bruno,
ele queria me contar uma fofoca da Yasmin. E eu falei, Bruno, eu adoro fofoca, mas aqui dentro a gente tem que fazer um negocinho direitinho. Depois tu sabe, para mim, não importa isso. Tá bom? Porque nós, estamos dentro da casa espírita, na busca da disciplina, eu precisei ali instruir e explicar para os dois, eu vou explicar porque eu chego bom. Tá? O meu pessoal aqui eu não posso explicar, depois tem que ir embora com eles, aí eu banho. Meditando, eu posso correr e estar dentro. Então, nós temos a nossa estada na casa espírita, é para modificar a conduta, gente. Não dá para a gente ser o mesmo todo dia que estamos na casa espírita, por uma hora. Uma hora você já tem motivo suficiente para mudar a sua conduta. Eu estou dando uma hora. Porque André Luiz, no livro Sinal Verde, diz que o conhecimento do Evangelho de Jesus por 5 minutos já é suficiente para mudar a conduta. E eu dei uma hora. André Luiz foi bem mais objetivo. Enquanto eu não mudar, enquanto o Evangelho não penetrar no meu íntimo, eu vou ter dificuldade de entender Jesus. Eu vou ter dificuldade de entender o que significa espírito de verdade. Vou ter dificuldade. Porque a verdade ainda está no patamar de muita subjetividade. Por quê? Porque a verdade é de acordo com os meus interesses. Por exemplo, para mim é lógico, é óbvio, que existem outros planetas habitados no universo. Ponto. Porque para mim é indiferente, eu não tenho condições de pegar um foguete e ir lá para poder confirmar. Então eu acreditando, satisfaz a minha curiosidade pessoal. Agora, se eu também achar que se tiver vida em outro planeta, os caras vão vir de um lugar extremamente distante, talvez de outras galáxias, para vir aqui para poder roubar vaca da gente, né? Abduzir uma vaca, uma cadeira, um cachorro, ou mesmo um ser humano, seria, assim, no meu caso em particular, abusar da minha pouca inteligência. É a verdade que eu acredito. Ela interfere na vida de alguém? Não. Porque pode ter alguém que fala, está insano de pensar essas coisas? Pode, não tem problema nenhum com relação ao Evangelho, não. Jesus, à frente de Pilatos, lá no palácio de Pilatos, Pilatos fala assim para Jesus: sabes que eu tenho o poder de te libertar ou de te condenar? Aí Jesus fala assim para Pilatos: todo o poder que você tem emana de Deus. A gente pode pensar nisso? Quando a gente vai magoar alguém, vai acusar alguém, aquele autoritarismo prejudicial, sabe com quem está falando? Eu estou aqui no SEAP há muitos anos. Você fala assim, você não aprendeu nada. Tá bom? Quando fala que você quer estar mentindo de carteirada, nessa cadeira você está 40 anos. Poxa, que bom, hein? Aprendeu o quê? Porque humildade não foi. Humildade não foi. A proposta do Evangelho é o exercício da nossa humildade. Por isso nós falamos, se quiseres vir após mim, negue a ti mesmo. Negar a ti mesmo é abrir mão do teu orgulho, do teu egoísmo, da tua vaidade, da tua prepotência. Tá bom, quem quiser ir embora daqui, porque eu vou levar liberdade aqui para frente. Porque não é para dizer aquilo que eu gosto de ouvir. Falei que ele estava falando há pouco com o Ricardo. A gente programa uma palestra, estuda, leva um período analisando o tema por diversas visões ou entendimentos, e chega na hora, a espiritualidade fala assim: não é por aí não, meu filho, é por aqui. E vamos por aqui. E vamos por aqui. Porque a nossa necessidade é ouvir o que precisamos e não o que agrada os nossos olhos, os nossos ouvidos. E a proposta do texto, quando o senhor, aqui no caso de André Luiz, vem falar sobre um tópico do Evangelho do Espiritismo, no capítulo 6, item 6, que é Espírito de Verdade. Aonde a mensagem nos leva ao entendimento das palavras de Jesus, quando ele propõe que nós utilizemos os seus exemplos como norteando a nossa jornada na Terra. Se teu irmão te calunia, deseja o seu mal, o que Jesus manda fazer? Mete a mão na cara dele ou ora a Deus por ele? É fácil? Não. Se teu irmão
te obriga a caminhar meio passo, os caminhadores mil por conta dele. Eu acho interessante que essa palavra de Jesus está associada a uma prática da época. Os romanos eram os dominadores daquela região, né? E boa parte do mundo conhecido. Então, um romano podia obrigar um hebreu a caminhar 1000 passos para atender uma ordem dele. Ele não poderia caminhar 1001 passos, porque aí o romano estava errado. Então, 1000 passos o romano poderia obrigá-lo a fazer. Jesus manda caminhar 2000, porque no primeiro 1000 você está cumprindo uma ordem, no segundo 1000 você está tentando convencer a ele que a ordem que ele te deu é absurda, e a gente faz isso, ou a gente se rebela, a gente se revolta. Quando alguém pede muita coisa para a gente, no nosso entendimento, pede muita coisa para a gente. E o mestre fala que nós não devemos pôr demanda do nosso irmão por nada. E muitas das vezes, um olhar meio torto, eu já estou querendo pular no pescoço de alguém. Sabe? A pessoa falar uma frase que eu não gostei, eu já o classifico como meu inimigo. E Jesus a todos chama de amigos. Lembra lá no Monte das Oliveiras, quando ele foi ser preso, chegou os soldados romanos com Judas, né? E Judas olhou para Jesus e perguntou: a que vem? E aí o soldado falou: procuramos a Jesus de Nazaré. E Jesus falou: eu sou. O Judas saiu do grupo. Jesus fala assim para ele: amigo, aqui vem. Jesus sabia o que Judas estava fazendo, mas mesmo assim o trata de amigo. Será que a gente estaria em condições daquele que classificamos como inimigo nosso? Se chamamos de inimigo, é impossível ser amigo, não é? Foi compatível os dois termos. Mas será que aquela pessoa que a gente sabe que não gosta muito da gente, e a gente vencendo essa dificuldade, chama de amigo? É um processo. É um processo. Porque cada um de nós temos barreiras a vencer. Temos montanhas a transpor à luz do Evangelho de Jesus. Nenhum de nós vai fazendo os passos de mágica, saímos da condição de espírito em prova de expiação para espírito superior. Todos nós caminhamos a passos lentos, por decisões nossas. Quando nós vemos determinados irmãos que caminham ou caminharam conosco na jornada, exemplificando o amor do Mestre, a gente não entende como eles puderam vencer tantas dificuldades. Eu lembro da irmã Dulce, lá da Bahia, que de um caminheiro fez um hospital. E às vezes eu transformo a minha casa num campo de guerra, de imposição de ideia, de contestação de opinião. Ela transformou o caminheiro num hospital. É a vontade, é o querer. E aí, nesse texto, André Luiz fala assim para a gente: nosso mestre não se serviu de condições excepcionais no mundo para exaltar a luz da verdade e a bênção do amor. Amor e verdade, né? Eu falo uma coisa para vocês, que esses dois objetivos, amor e verdade, acho que é da casa, né? Nós somos participantes do amor e verdade, nós somos participantes da nossa vontade. O que nós somos? Os espíritos que nos atendem, nos auxiliam, nos assistem, eles são mensageiros do amor e da verdade de Jesus, sem sombra de dúvida. E espero que nós também comecemos essa tarefa, comecemos essa caminhada, a decisão individual. Em razão disso, Jesus não se serviu de condições excepcionais no mundo para exaltar a luz da verdade e a bênção do amor. Em razão disso, não aguarde renovação exterior na vida diária para ajudar. Quando eu estiver aposentado, eu ajudo na cesta básica, tá? Eu ajudo lá na cantina. Quando eu estiver aposentado, falta muito, não, 15 anos. 15 anos eu estou aposentado. O que você não faz agora? 1 hora
na semana, para você ter colocado à disposição na casa espírita, que você diz amar. Diz amar. Eu amo essa casa, mas não movo uma palha para ajudar os objetivos da casa que eu digo amar, que me acolhe, que na hora que eu sento nessa cadeira aí, que eu choro silenciosamente, eu recebo o refrigério da espiritualidade a dizer, vamos em frente que nós estamos com você. Então eu não tenho uma hora na semana para disponibilizar para a tarefa que a casa me propõe, e a casa propõe, a Vera falou para a gente aqui antes de iniciar, inúmeros cursos, estudos. Isso é uma forma de amor. Participar dos cursos que a casa oferece, dos estudos que a casa oferece, é uma forma de amor, porque a orientação do Espírito de verdade para todos nós, através do Senhor Allan Kardec, é espíritas amai-vos. Eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Instruir-se é aplicar na minha vida as orientações que eu recebo aqui. Aí eu, certamente, o que eu faço? Não venho para o estudo. Porque eu não escuto, não assumo responsabilidade, estou se enganando. Estou se enganando. Nem se tratando de doutrina espírita, ela vai penetrando o nosso íntimo por osmose. Toda vez que a gente passa no portão, dá uma gotinha na gente. Tem aquele ditado popular que fala, né? Que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, não é? A nossa querida Memei diz numa frase que as gotículas de amor de Jesus caindo na dureza dos nossos corações há de fazer um côncavo aonde essas gotas de amor se condensarão. Então, cada vez que eu venho aqui, na casa, é uma gotinha de amor que cai no meu coração. Até ele ir fazendo lá aquela varinha lá e esse amor aqui se aglutinar. Aí você vira o trabalhador da casa com uma alegria. Mas leva tempo. Né? E aí, falando André Luiz, começa imediatamente a própria sublimação. Não ele está dizendo que vai ser espírito sublimado nessa existência, não. Não dá. Somos ainda recheados de dificuldades morais, intelectuais, espirituais para alcançarmos a condição de sublimação. Ouvi uma vez uma mensagem do Dr. Bezerra, que nós temos muito respeito, né, por esse espírito. Sabe o que ele disse, cara? Eu fico com uma vergonha danada. Ele falou assim, ainda, Dr. Bezerra é a reencarnação de Zaqueu, né? Que a gente sabe da história. Aquele que subiu com um sicômoro para ver Jesus, está lá no Evangelho, né? Sabe o que ele falou? Ainda não desci do sicômoro do meu orgulho. Dr. Bezerra é independente, que não tem tempo nem hora para descansar. Sabe? Aí, para poder complicar a vida da gente, Eurípides Barçanufo, ele falou, sabe por quê? Não foi porque eu dei o meu corpo algumas vezes para ser queimado por amor a Jesus que me transforma em discípulo do mestre. Ô, gente, tem cuidado, irmão. Está perdido, nós fazemos uma palestra de vantagem, né? Estou perdido. Aí sabe o que eu ouvi outro dia sobre Eurípides Barçanufo? Aí a vergonha vai aumentar. Como eu não tenho muita vergonha, eu divido com vocês, né? Eurípides Barçanufo tem direito a 5 minutos de férias por ano. 5 minutos de férias por ano. E nesses 5 minutos, ele implora a Jesus que possa ser útil ao irmão. 1 hora por semana na casa espírita é muita coisa por ano. 1 horinha. É isso que ele está falando para a gente. A gente começar imediatamente a própria sublimação. Porque ninguém começa uma longa jornada sem dar o primeiro passo. Que bom. E a decisão é pessoal, gente. Não é fazer porque o dirigente da casa quer que eu faça, ou porque a espiritualidade disse que é bom fazer. Não, é uma decisão pessoal. Eu quero fazer, eu quero mudar, eu quero me transformar. Para quê? Para ser mais útil ao meu próximo. Não é para pisar no pescoço de ninguém. Não é para poder se vangloriar de ter vencido uma dificuldade, vencido um vício moral ou físico. Não é para isso. É para que você sinta a alegria de ser útil ao semelhante na casa que Jesus permite que nós estejamos. Fala para Luiz. Agora, essa é para nós. Jesus não tinha uma pedra onde recostar a cabeça.
É João que fala nos Evangelhos. Se você dispõe de um mínimo de recurso, já possui mais do que ele. E aí? Quem aqui tem uma situação semelhante do mestre que andava descalço? Cerca de, às vezes, 200, 300 quilômetros para levar a palavra do Evangelho descalço. Eu falo para minha filha, eu peço a Deus que ela não assista essa palestra. Minha filha é mais velha. E eu falei para ela que ela está fazendo um curso intensivo para na próxima existência vir centopeia. Porque o que ela tem de sapato na mãe dela, só sendo centopeia para poder usar tudo de uma vez só. E eu falo para ela, minha filha, você não vai precisar disso tudo, ela vai, eu sei, pai. Porque nós temos dificuldade muito grande, primeiro, de agradecer o que temos. E a gente muitas das vezes reclama do que não tem, esquecendo do que já possui. Sabe? Temos muita dificuldade disso. E se você tem, pelo menos, a Vera falou, eu Evaldo veio do Rio de Janeiro. Não, gente, ar-condicionado, tranquilo, sem engarrafamento, como de estar até apanhada por isso. Sabe? Quem está fazendo vantagem? É igual o Paulo de Dados. Sabe? Daí todo mundo, vamos passar com o Vanderlei. 5 pessoas chegamos lá de invasão. O Paulo de Dados dormia na estrada, ao relento, ou então dentro de caverna, e quando ele dormia na caverna foi assaltado. Tá? Então, Jesus não tinha onde repousar a cabeça, mas mesmo assim se manteve vigilante ao seu propósito. Jesus, em seu tempo, não desfrutou qualquer expressão social. Qualquer expressão social. Eu sou advogado, mentira, eu não sou não. Mas quem é? Né? Eu sou advogado. Você sabe quem eu sou? Não, eu sei que você é um espírito necessitado tanto quanto eu, e provavelmente tão arrogante como eu. E Jesus não buscava expressão social. Tem uma passagem no Boa Nova, se não me engano, é capítulo 2 do Boa Nova, que o médico de Campo relata que Jesus estava sentado na escadaria do templo, olhando para o templo. E um grupo de sacerdotes percebeu a presença de Jesus, porque era uma presença que chamava a atenção, não era porque ele era loiro, cabelo de olhos azuis, não. Esse estereótipo do povo hebreu não se confirmava, tá bom? Mas a postura moral de Jesus chamava a atenção. E um dos sacerdotes, Hanã, chega perto do mestre e fala assim: Galileu, o que fazes na cidade? Aí Jesus diz assim: busco implantar o reino dos céus no coração dos homens. Olha que proposta, né? Busco implantar o reino dos céus no coração dos homens. Aí Hanã falou assim: reino dos céus nas tuas mãos? Porque ele era da região de Nazaré. Na região da Galileia, onde fica a cidade de Nazaré, lá não tinha muita coisa de boa, não, só legumes e verduras. E era desprezada aquela elite de Jerusalém, aquela região. Aí, Hanã fala assim: conheces algum rei ou príncipe que irá apoiar essa tua vontade? Aí Jesus fala assim: os meus seguidores virão de todas as partes. Então não importa quem chega aqui na casa com esse título, aquele título, com essa formação, aquela formação, não importa. O importa é se ele tem coragem de pegar um pano e passar na cadeira que ele está sentado. Alguém chega aqui e vê, passa a mão na cadeira, está limpa. Alguém faz isso? Mas tem alguém que limpou, não tem? Teve alguém que foi lá e lavou o banheiro, não tem? O que pode ser eu? Chega aqui mais cedo, para dar uma olhada para ver se o banheiro tem papel higiênico, se o vaso está limpinho. Por que não? Eu posso afirmar a vocês: não caia a mão. E nem vão ser menosprezados por isso. Vão demonstrar que amor e verdade vivem no coração de cada um de nós. Quer zelando pela casa que nos abriga, que a gente vai demonstrar isso. E não por uma expressão social. Não tem um irmão aqui que ele é pós-cultor. Na nossa casa,
atividade de tratamento espiritual com o Dr. Herman e sua equipe. E um dia, sabe, Ricardo, chegou um irmão lá no passado. Também espero que ele não apareça, mas eu boto no meu canal do YouTube, então eu vou esse vídeo, né? Ele chegou lá no tratamento com a camisa do Fluminense. E chegou perto do Dr. Herman, manifestado através de um médico, falou assim, aí doutor Herman perguntou, o que é isso? Ele ficou campeão da Sul-Americana, campeão da Libertadores. Aí ele falou assim, o que mudou na sua vida isso? O quanto você se transformou numa pessoa melhor por isso? Ele ficou um pouquinho envergonhado, ela achou que ali foi o cantinho dele. Porque nós damos valores àquilo que nós demonstramos, mas esquecemos de valorizar aquilo que trazemos no nosso coração. O que eu posso oferecer para o meu irmão que está chorando do meu lado? Ao invés de eu chegar a cadeira para o lado, ou hoje, eu tenho que chegar para o lado dele. Dizer para ele, irmão, a nossa função está comigo, me dá um abraço. Sabe? Porque muitas das vezes nós nos preocupamos tanto com a intelectualização dentro de uma casa espírita e esquecemos de um abraçar o outro, de ser fraterno um com o outro, de não é querer saber da vida do outro, não, querer detalhes do sofrimento, não, é falar para o outro, irmão, estou aqui do teu lado, precisar de um ombro. No meu caso, eu falo, precisar de uma orelha, que é segredinha, está aí fora. Porque Emmanuel fala para a gente no livro Rodeiro, ele fala que nós nos preocupamos muito com a oratória e esquecemos a necessidade da escutatória. Porque tem hora que a gente precisa falar com alguém. A gente anseia, outras horas a gente não quer falar, a gente só quer um abraço, um olhar fraterno. É isso que Jesus propõe a gente através de André Luiz. Jesus não contou com os familiares nas tarefas a que se propôs. Se você convive em paz de cooperação em favor dos outros, bendiga sempre essa dádiva inestimável. Eu me considero um homem feliz pra caramba, sabe? Minha esposa está ali, me acompanha. Nem sempre ela pode, porque tem a vida profissional dela, mas me acompanha. E quantos de nós que às vezes temos que mentir para a esposa, para o marido, porque tem que vir para a casa espírita. Ama vir, mas o companheiro não entende, os filhos não entendem. Jesus falou para a gente, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? São todos aqueles que fazem a vontade do Pai que está no céu. Jesus está mandando me separar? Não. Jesus está dizendo que eu tenho que ter uma compreensão redobrada para aqueles familiares que não entendem a minha tarefa. Porque a tarefa é minha. Se a esposa fala assim, olha, eu te amo muito, mas eu não posso mais te acompanhar nas tarefas. Eu vou falar, poxa, mas eu também vou continuar te amando, mas vamos continuar juntos. Você na sua atividade, eu na minha. Graças a Deus, ela não faz isso, até porque se ela não vier, fica muito do meu lado. Obrigado, bom. Sabe? Então nós temos que entender que o mestre não tinha um apoio familiar. Se você lembrar do Evangelho, quando Jesus está na casa de Pedro em Cafarnaum e trouxeram o homem que entrou pelo telhado, lembra disso, dessa passagem do Evangelho? Deitado numa maca, né? Quando o homem chegou no chão, Jesus disse que a fé dele e daqueles que o acompanhavam era tamanho que justificava a cura daquele irmão. Aí foi quando o evangelista fala, e aí nesse momento chega a sua mãe com os seus irmãos, porque disseram que Jesus perdera o espírito. O que está falando? Ficou doido. Ficou doido. O espírito é que nunca foi chamado de doido. É meio complicado, porque a maioria diz que a gente é meio maluco. Eu também, tem hora que eu concordo. Mas, por quê? Porque nós trazemos conceitos que a sociedade não está habituada. De você abrir mão de ir para uma festa para você vir com uma atividade doutrinária. De você dizer textualmente que, olha só, não vai dar para a gente ir jogar bola hoje, quem aguenta, né? Quem ainda pode jogar bola, não vai dar para jogar bola hoje porque eu tenho palestra pública na casa. Pô, tu vai? Está ficando agora assim? Está ficando assim? Tão
tempo que Jesus mandou, a exemplo de Marta e Maria, escolher a melhor parte. E para mim, para o Evaldo, a melhor parte é aqui. É estar aqui, convivendo com os irmãos aqui. Continua a luz. Jesus nada pôde escrever. Se você consegue gravar pensamentos na expansão do bem, colabore sem tardança para a felicidade de todos. O espírita não pode ser adepto da teoria do eu primeiro, eu segundo, eu terceiro. A proposta da doutrina espírita é quanto mais eu conjugar o verbo na terceira pessoa do plural, eles, mais eu ganho no meu entendimento. Não dá mais para conjugar o verbo na primeira pessoa do singular, eu quero, eu posso, eu gosto, eu faço. Não, a proposta não é essa. O mestre fala assim para a gente: tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Estava nu, me vestiste. Estive preso, foste me ver. Doente, foste me visitar. Nem como foi que fizemos isso? Quando fizeste ao mais pequenino. E aí a gente começa a querer fazer uma discriminação social, cara. A gente acha que o mais pequenino é o pobrezinho, é aquele que é o assistido da casa. Não existe mais doente na casa espírita do que os seus trabalhadores. Não existe, porque nós já temos o conhecimento do remédio e nos recusamos a tomar. Que doente, mas persistente somos nós. No livro O Preço da Vida Eterna, de André Luiz, não, acho que aí já tem no céu. Mas são 13 livros, leis todos, vocês vão achar essa história. Com certeza, é coisa fácil, passa rápido, né? Mas no livro tem um momento que André Luiz está relatando uma reunião de receita psicográfica, receita homeopática através da psicografia. E, naquele momento, quem estava presente, dirigindo a reunião, era a doutora Bezerra de Menezes. Chegaram duas senhoras desencarnadas perto do Bezerra e falou assim: doutor, ajuda o nosso sobrinho. Hoje conseguimos trazê-lo aqui na reunião, ele precisa de uma receita, porque tem passado muita dificuldade orgânica. Doutor Bezerra falou assim: minha irmã, não posso. Imagina, doutor Bezerra, negando uma receita, não é? Homeopática. Aí as duas fez lógica, o doutor Bezerra disse não. Ele falou: sabe por quê, velho? É a quinta vez que o nosso irmão vem à casa em busca de um receituário. Na primeira vez, ele duvidou que fosse possível um espírito transmitir uma receita através do médico. Nem ficou até o final da reunião, foi embora. Na segunda vez, ele até aceitou essa possibilidade, mas duvidou do médico. Só para exemplo, o médico era Chico Xavier, mas ele duvidou do médico. E não esperou o receituário. Na terceira vez, ele até esperou o receituário. Pegou a receita, saiu rindo e debochando e jogou fora. Na quarta vez, ele levou a receita para casa, mandou, na época falava, afiar os remédios, preparar os remédios. Mas ele não tomou, porque não ia adiantar. Então, nós não podemos colaborar com a displicência dos irmãos que vêm à casa espírita, mas não querem se tratar. Não querem modificar a sua cultura. É uma proposta íntima, tá bom? Cada um de nós a paz num segredo do coração da gente. E para lembrar, só para lembrar, que esse segredo, ele é tão bem guardado, que Jesus fala, quando o Tiago pergunta a ele: mestre, como devemos orar ao Pai? No templo, nas sinagogas ou nos campos? Jesus fala assim: quando tiveres que orar ao Pai, recolha-te ao silêncio do teu quarto, e o Pai que vem em secreto. Isso, gente, é uma informação tão preciosa que Jesus nos dá e nós não avaliamos. Deus nos vê em secreto. Sabe? Aquele pensamento que você formulou e que se arrependeu, Deus vê. Aquele desejo de ajudar alguém, mas que a impossibilidade física não torna possível, Deus vê. Deus vê em secreto. Então, quando nós viemos à casa espírita em busca de um socorro, ou com a possibilidade
capacidade de ajudar de alguma forma, Deus vê. É a Ele que devemos dirigir as nossas mais íntimas necessidades. As mais íntimas. Temos inúmeros espíritos trabalhadores da Terra de Jesus que estão apostos para nos acolher, para nos ajudar. Mas eles não podem impor sobre a nossa vontade. Eles não nos obrigarão a nada, porque o Evangelho de Jesus é uma proposição de mudança de comportamento. Para o jovem, como sempre rico, Jesus fala, ontem citei isso, vende tudo que tem, dá aos pobres, pois assim construirá um tesouro no céu. Depois vem e segue. Eu não consigo mudar minha opinião sobre alguém que me magoou, que me feriu, que me machucou. Eu não consigo mudar minha opinião. Um benfeitor certa vez falou, Jesus dá o direito do arrependimento, vocês não, a gente não dá. E a gente está usando uma expressão tão triste, né? Fez comigo uma vez só, não dou mais oportunidade. E aonde está o caminhando hoje no mar? Jesus nos propõe. Aonde? Está só na literatura? Vemos assim que a vida real nasce e evolui no Espírito eterno e não depende de aparências para projetar-se no rumo da perfeição. Não dá para fingir que é bonzinho, que a gente pode até enganar um ao outro com muita facilidade, porque nós ainda temos uma visão muito limitada, mas não enganaremos a nossa consciência. Sabe quando você dá aquela pisada feia na bola? Pisa feio mesmo na bola, fica com a vergonha danada de ter feito a coisa errada, mesmo que alguém esteja perto de você e fala, poxa, que isso, calma, a gente está num plano de prova e expiação, a gente erra mesmo, mas a nossa consciência grita com a gente que não tínhamos o direito de errar com tamanha intensidade, porque já somos detentores de algum conhecimento do Evangelho. Mas nós temos que buscar sempre a nossa melhoria. Nós não podemos mais viver no passado. Chico Xavier tem uma frase muito conhecida, que não podemos mudar o passado, mas podemos escrever um novo futuro. Tu errou ontem, irmão, se esforça para não errar de novo, mas não fique no erro, não. Sabe, o espírita, ele tem uma ideia, desculpe a palavra mais forte, mas uma ideia hipócrita de que eu não mereço, eu não tenho condição, é muita coisa para eu fazer, eu ainda sou muito inferior. Tudo isso é verdade, somos mesmo, mas quem vai fazer? Se os perfeitos ou os sãos, Jesus disse que já estão com o Pai, ele veio para nós doentes, mas se eu ficar massificando a minha dificuldade, a minha dor, ou o meu erro, eu ando para frente. Lembra da passagem de Saulo de Tarso à porta de Damasco? Lembra? Que Saulo caiu da montada, uma luz mais forte que o sol de meio-dia. Imagina você no deserto ver uma luz mais forte que o sol do meio-dia. E uma voz dessa luz me questionou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Senhor, o senhor há de entender, eu sou hebreu, venho de uma escola onde o Messias, ele veio com uma espada flamejante e colocarão sobre os pés do povo de Israel seus inimigos. Tu veio para ensinar a amar os inimigos. Tu falou, chamou o romano de irmão, mas eu vou entender que tu é o Cristo, tu é o Messias. Saulo não falou assim não. Sabe o que Saulo falou para Jesus? O que queres que eu faça? O que queres que eu faça? O que eu fiz ontem eu não posso mudar, mas eu posso fazer diferente. E Jesus falou assim para Ananias, está lá em Atos dos Apóstolos isso, como está em Paulo Estevão também. Jesus fala assim para Ananias, e Ananias dá uma frase, responde uma frase a Jesus, que é o meu anseio, sabe, Ricardo, como espírito imortal. Ananias fala assim: eis-me aqui, Senhor. Levanta-te, vai até a estalagem na rua direita, lá está Saulo. Ele precisa. Saulo, Senhor, aquele que persegue aos teus discípulos. Jesus falou assim: Ananias, é necessário que ele me conheça e que ele muito sofrerá por amor de mim.
Paulo Estevam. Não teve uma cidade que Paulo entrou que ele não apanhou, que ele não foi chicoteado, que ele não foi, levou paulada, que ele teve que sair escondido. Não teve uma cidade. E Paulo fez 3 viagens. A primeira viagem foram 5.000 quilômetros, daqui até Belém do Pará, apanhando. A gente vai para o trânsito, né? O trânsito da linha amarela entre ônibus, entra em desespero, absurdo, tanto carro na rua, não anda nada, não para, ele ia a pé, apanhando. Mas ele não ficou relatando as suas dificuldades para Jesus. No momento em que muitas igrejas que ele fundou e mandavam emissários, Paulo chora por não poder atender a todos. Jesus fala, usa o espírito da letra. Aconchegarei Estevão junto a ti, Estevão, que foi vítima de Saulo, morreu apedrejado. Aconchegarei Estevão junto a ti, e ele lhe transferirá minhas palavras para que tu mande para as igrejas. E o Espírito não lê as obras de Paulo de Tarso, as cartas de Paulo de Tarso. Não estudamos as cartas de Paulo de Tarso, que é um exemplo de abnegação e devotamento ao amor de Jesus. É isso que a Deus está falando para a gente. Então, servir a Jesus não dá mais para a gente fazer igual fazia em algumas épocas, sair fantasiado de espírita pelas ruas da cidade. Nós temos que começar a vestir a túnica da verdade. Tenho dificuldades inúmeras. Tenho muitas deficiências absurdas, mas eu tenho um desejo sincero de mudar. E olha, eu não conto com a compreensão de ninguém a não ser do Mestre, que é o amor que espera sempre. Graças a Deus.